Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está virando o mundo militar de cabeça para baixo. Como a guerra na Ucrânia simplesmente reescreveu as regras do jogo. De um lado a gente tem a imagem do que deveria ser o ápice da engenharia militar, um tanque moderno. E do outro, a sua carcaça destruída num campo de batalha. Alguma coisa muito fundamental mudou. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou melhor, de 4,5 milhões de dólares. Como é que uma máquina de guerra dessas, com dezenas de toneladas de aço, projetada para dominar tudo, virou uma presa tão vulnerável? A resposta, e é isso que é fascinante, não está numa nova super-arma, mas numa mudança radical nas próprias leis do combate. Para a gente conseguir entender essa revolução toda, a gente precisa primeiro olhar para o dogma, para a regra antiga que foi por espaço. Por mais de 70 anos, a doutrina militar do Ocidente se baseou numa ideia que parecia inabalável. Vamos dar uma olhada nisso. Por décadas, a lógica militar se baseou nesse conceito aí, o paradigma dos ativos de sobrevivência. A crença era que a vitória pertencia a quem tivesse as plataformas mais caras, mais blindadas e mais avançadas tecnologicamente. Caças de quinta geração, tanques superpesados, porta-aviões. A ideia era simples. Esses ativos de elite eram tão robustos que podiam sobreviver em qualquer ambiente e, claro, dominar o combate. O poder era, literalmente, medido em custo e complexidade. E então veio a Ucrânia. Esse conflito se tornou uma espécie de laboratório a céu aberto, em escala industrial, testando esse antigo paradigma até o limite. E desse teste brutal emergiram duas novas leis que agora ditam as regras do jogo. A primeira é o campo de batalha transparente e a segunda, a assimetria letal. Vamos entender cada uma delas. Vamos focar na primeira regra. Imagina o seguinte, um céu lotado de olhos eletrônicos, o tempo todo. A enorme quantidade de sensores baratos e onipresentes, principalmente drones de vigilância, significa que a ideia de se esconder está virando coisa do passado. Aquela tática antiga de juntar um monte de tanques para um ataque massivo, hoje em dia isso é suicídio tático. A nova regra é implacável. Se pode ser visto, vai ser atingido. Simples assim. E só para ter uma ideia da escala dessa transparência, que é possível graças a drones comerciais que foram adaptados, como os da DJI e também modelos militares de baixo custo. Olha só essa citação vinda direto da linha de frente. 15 quilômetros. Isso é uma bolha de vigilância quase perfeita, onde qualquer movimento é pego em minutos. Não tem mais para onde correr. O elemento surpresa, como a gente conhecia, acabou. E isso nos leva às consequências devastadoras dessa nova realidade. Agora, vamos analisar um estudo de caso que mostra perfeitamente como essa transparência, quando combinada com a tal da assimetria letal, virou a economia da guerra de cabeça para baixo. Vamos para Vuhledar. O que a gente está vendo aqui é o resultado da Batalha de Vuhledar, uma tentativa russa de um ataque blindado clássico que se transformou num verdadeiro cemitério de aço, um desastre televisionado por drones. A prestigiada 155ª Brigada de Infantaria Naval foi dizimada, não por uma força blindada superior, mas por um sistema de defesa inteligente e principalmente de baixo custo que soube explorar as novas regras da guerra com perfeição. Então, como é que isso aconteceu? Foi uma cadeia de destruição muito bem planejada, uma emboscada moderna em 3 passos. Primeiro, a detecção. Drones de vigilância baratinhos, voando bem alto e seguros, identificaram a coluna blindada russa muito antes dela chegar perto do alvo. Segundo, a imobilização. Em vez de ir para a porrada direta, a artilharia usou um sistema chamado RAMS, que basicamente cospe minas à distância na frente e atrás da coluna, prendendo os veículos numa armadilha. E o terceiro passo, a destruição. Com os tanques parados, expostos, os drones FPV suicidas, que são pilotados com visão em primeira pessoa, igualzinho a um videogame, o que dá uma precisão cirúrgica, e a artilharia foram destruindo um por um, com calma e método. E é aqui, neste slide, que a matemática da guerra moderna fica completamente maluca. Olhem para estes números. A gente está falando de um drone FPV que pode custar uns $500, neutralizando um tanque de batalha principal que custa $4,5 milhões. A relação de troca pode chegar a inacreditáveis 1 para 10 mil. É uma diferença econômica tão brutal que é simplesmente insustentável para qualquer exército que ainda pense no modelo antigo. A consequência direta disso é a crise existencial do tanque de guerra. O rei do campo de batalha, o caçador, virou a presa. Para tentar sobreviver a esses ataques que vêm de cima, os tanques estão sendo equipados com essas blindagens improvisadas, as gaiolas de Cope. Só que isso tem um custo enorme. Sacrifica a rotação da torre, a visibilidade da tripulação,
Basicamente transformam uma plataforma de manobra ágil num bunker móvel, todo desajeitado e defensivo. E essa inversão do caçador virando a caça não está acontecendo só em terra, não. A mesmíssima lógica de assimetria está reescrevendo as regras do combate no mar. A Ucrânia é um país que praticamente não tem uma marinha tradicional, usou veículos de superfície não tripulados, os USVs, que são basicamente lanchas robôs cheias de explosivos, para atacar e neutralizar a poderosa frota russa do Mar Negro. Navios de guerra de centenas de milhões de dólares viraram alvos gigantes, forçados a se esconder em seus portos para não serem afundados por barcos que custam uma fração do seu valor. Vamos fazer uma pequena pausa. Se esta análise está sendo útil, um compartilhamento ou um like ajuda imensamente o canal a crescer e a trazer mais conteúdo como este. Agradeço muito o apoio. Agora, vamos voltar para a nova corrida armamentista que tudo isso acabou gerando. Com o paradigma antigo no lixo, uma nova corrida armamentista começou. Mas não é sobre quem constrói o maior ou o mais caro. É sobre quem se adapta mais rápido. A agilidade agora vale muito mais que a força bruta. E isso nos leva à era dos Franken-SAMs. Um nome ótimo, né? E é um exemplo brilhante. Em vez de esperar anos, décadas por um novo sistema de defesa aérea, os engenheiros estão pegando hardware antigo, como mísseis da era soviética ou mísseis ocidentais, e juntando com radares e softwares novos em plataformas móveis, tipo caminhões. O resultado? Um sistema de mísseis terra-ar super eficaz, criado em semanas, não em décadas. A capacidade de inovar e adaptar hardware e software em tempo real virou a habilidade mais valiosa no campo de batalha. Por trás da carnificina que a gente vê, tem uma batalha invisível acontecendo 24 horas por dia. É a batalha pelo espectro eletromagnético. A guerra eletrônica, ou EW, se tornou fundamental. Um lado tenta bloquear o sinal de GPS e de controle dos drones do outro, e a resposta para isso é a autonomia na fase terminal. Pensa nisso como o plano B do drone. Quando o sinal do piloto é bloqueado, a inteligência artificial a bordo assume. Usando visão de máquina, o drone identifica o alvo visualmente e seguia sozinho até o impacto. Além do impacto tático e tecnológico, existe um profundo impacto psicológico. A presença constante de drones, aquele zumbido que se tornou o som do perigo, cria um estado de ansiedade perpétua. É como ter 1000 snipers flutuando no céu, observando cada movimento. A guerra se tornou terrivelmente pessoal e, mais importante, eliminou a ideia de uma retaguarda segura. Cozinheiros, motoristas, mecânicos, agora são alvos tão vulneráveis quanto a infantaria na linha de frente. E claro, as lições da Ucrânia estão causando ondas de choque no mundo todo. A primeira é a validação da chamada estratégia do porco-espinho para a defesa de Taiwan. A ideia é que, em vez de tentar competir com a China em número de navios ou aviões, Taiwan pode se tornar indigerível, difícil de engolir, investindo massivamente em enxames de drones aéreos e navais de baixo custo, capazes de sobrecarregar e destruir uma força de invasão muito maior e mais cara. A segunda onda de choque atingiu a OTAN em cheio. Este gráfico aqui expõe o problema de forma gritante. Olha para a barra da esquerda. É o consumo mensal de munição de artilharia na Ucrânia. Agora olha para a barrinha do lado. Essa é a produção mensal combinada de todo o Ocidente. O consumo é muitas vezes maior que a produção. Isso mostrou que a base industrial e os processos de compra do Ocidente são perigosamente lentos e simplesmente não estão preparados para a realidade de uma guerra de atrito moderna. Então, depois de analisar todos esses pontos, a transparência, a economia invertida, a nova corrida armamentista e os impactos globais, a gente pode finalmente juntar todas as peças do quebra-cabeça e definir as novas leis de ferro que, queiram ou não, agora governam a guerra. Então, tudo se resume a estas 3 novas leis de ferro. Primeiro, a transparência é inevitável. Não adianta ter a blindagem mais forte se o inimigo sempre sabe onde você está. A sobrevivência agora é sobre não ser visto, sobre dispersão. Segundo, a economia vence. A guerra virou um jogo de números, onde enxames de sistemas baratos, como a gente viu em Vuledar, podem sobrepujar poucas plataformas caríssimas. E terceiro, a adaptação é a chave. A velocidade para inovar, como nos Franken-SAMs, é agora muito mais importante do que a perfeição desenvolvida ao longo de décadas. O futuro do combate que está nascendo dessa nova realidade é híbrido e descartável. É isso mesmo. Exércitos vão combinar plataformas tripuladas de elite com vastos enxames de sistemas autônomos e de baixo custo. Vai existir uma aceitação de que muitos desses ativos serão perdidos
E a vitória vai depender de quem consegue produzir, adaptar e usar esses sistemas descartáveis de forma mais rápida e econômica que o inimigo. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Essa proliferação de tecnologia barata e letal realmente democratizou o campo de batalha, dando uma chance a nações menores contra grandes potências? Ou ela apenas tornou o mundo um lugar mais perigoso e instável para todos? Quero saber a opinião de todo mundo. Deixem aí nos comentários. Até a próxima análise!